Fala meu povo, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo e hoje para uma aula super esperada e muito importante, que é a aula de concordância nominal. Galera, a concordância geralmente é um tema muito temido porque é bem complexo e longo, né? Então, em geral, as pessoas não gostam muito desse tema. Mas a gente vai tentar simplificar ao máximo para que vocês entendam bem esse tema, ok? Um aviso importante, quando a gente está falando de concordância, gente, a gente tem muitos casos para examinar. E eu escolhi, obviamente, os casos que são os casos que mais caem em concursos e que eu mais vejo demanda pelo assunto. Então, é um recorte, a aula de hoje ela é um recorte. Se você tiver algum caso aqui de concordância nominal que você veja que não foi abraçado por essa aula, você escreve aqui nos comentários que a gente grava, seja um short ou um novo vídeo explicando os temas que vocês ainda têm dúvida, tá? A gente fez um apanhado daqueles que são mais desafiadores, mas podem haver outros, ok? Bom, para começar, o que é concordância, professora? Gente, concordância, para a gente entender esse tema, a gente vai ter que lembrar da nossa aula de classes de palavras. A concordância nada mais é que uma combinação, uma adaptação. Então, quando a gente vai lembrar das classes de palavras, a gente lembra que a gente tem 10 classes, eu falei sobre isso. Quando a gente está falando de concordância nominal, a gente está falando da classe do substantivo e das outras que vão orbitar em torno dela. Lembra que eu falei sobre isso? Então, o substantivo, ele é uma classe, digamos, principal. Porque, como você deve lembrar, o substantivo é a classe do nome, né? A classe que nomeia tudo que existe. Então, ele é como se fosse o poderoso chefão. Quem fica em volta do substantivo, que orbita em torno dele, tem que se adaptar a duas coisas especiais que ele tem: gênero e número. Quando a gente está falando de gênero em língua portuguesa, a gente está falando de masculino e feminino. Quando a gente está falando de número, a gente está falando de singular ou plural, ok? Então, singular um, plural mais de um. Então, a gente tem, quando o substantivo, ele está no feminino, todas as palavras que orbitam em torno dele precisam estar no feminino. Seja artigo, seja adjetivo, seja pronome, seja numeral. Então, o substantivo vai ditar essas regras e as outras, seja quem for, vai se adaptar ao seu gênero e ao seu número, ok? Isso é concordância nominal. Então, essa é a regra básica. O substantivo dita as regras. Mas o substantivo, gente, também pode ser chamado de palavra determinada. E as palavras que orbitam em torno dele de determinantes, porque elas vão trazer outras características que vão determinar esse substantivo. Então, por exemplo, no exemplo como menino, a gente teria como artigo as possibilidades de artigo, o ou um. As possibilidades de adjetivo, bonito, inteligente, culto, elas vão concordar com esse menino. Agora, se eu mudo menino para menina, daí esse artigo já não pode ser ou e um, ele teria que ser a ou uma. E os adjetivos, por sua vez, não vão poder ser bonito se é menina. Vai ter que ser bonita, inteligente, culta, vai ter que concordar. Algumas palavras não se alteram, como inteligente, mas algumas precisam de adaptação para o feminino. Agora, se eu pego esse menino e essa menina e transformo em meninas, ou seja, eu mudei não só para o feminino, como eu mudei para o plural. Daí, não posso mais a e uma. Vai ter que ser as ou umas. E o bonita vai virar bonitas. E o inteligente vai virar inteligentes. E o culta vai virar cultas. Então, observe, eu vou alterando o substantivo e vou alterando em gênero e número essas classes que o rodeiam. Observe, isso é concordância nominal. Então, eles concordam com o nome, por isso concordância nominal. Lembre-se que o substantivo também é chamado de nome. Deu para entender? Essa é a regra básica. O que pode te gerar dúvida? O que pode te gerar dúvida é quando você tem dois substantivos, ou seja, duas palavras determinadas. E aí você não sabe como você vai concordar esses determinantes com eles. Então, por exemplo, um exemplo como a língua e literatura brasileira, eu vou dizer a língua e a literatura brasileira ou vou dizer a língua e a literatura brasileiras? Observe, quando a gente tem esse adjetivo no final, ele vai concordar ou com os dois substantivos ou ele vai concordar com aquele que está mais próximo. Essa é a regra. Então, tanto eu posso dizer a língua
e a literatura brasileira, como eu posso dizer, a língua e a literatura brasileiras. Esse adjetivo no final ou concorda com os dois ou concorda com o mais próximo. Observe que a versão do plural, brasileiras, ela acontece porque a gente tem dois elementos e eles são do mesmo gênero. Tanto língua quanto literatura são um gênero feminino. Agora, supondo que você tivesse palavras, né, substantivos, com gêneros diferentes. Então você tivesse, por exemplo, o idioma, a palavra idioma e a palavra literatura. Observe, idioma é masculino e literatura é feminino. Como é que ficaria isso? Daí você tem duas opções. Novamente, ou você concorda com o mais próximo, tô falando do adjetivo, como que o adjetivo concorda, ou você concorda com os dois. Então você poderia dizer o idioma e a literatura brasileira, porque brasileira está mais perto de literatura, ou você diria o idioma e a literatura brasileiros. E por que ros? Porque quando a gente tem masculino e feminino, tudo vai para o masculino. Como a gente sabe, gente, o neutro na nossa língua portuguesa é o masculino. Ah, professora, precisamos discutir isso, patriarcado e tudo mais. Concordo com vocês, isso precisa ser discutido. Só que hoje, atualmente, a configuração que a língua tem é que o gênero neutro no português é o masculino. Então, se você tem feminino e masculino, todo mundo vai para o masculino e no plural, porque são dois. Então, seria o idioma e a literatura brasileiros. Deu para entender até aqui? Você precisa pensar quando a gente tem apenas um substantivo e tem mais de um determinante. Então, eu quero dizer a torre baixa e a torre alta. Observe. Ou eu digo a torre alta e a baixa, ou eu digo as torres alta e baixa. Ou eu passo todo mundo, englobo todo mundo, jogo todo mundo pro plural. Aqui observe que o gênero é igual. Ou eu concordo com o mais próximo. Observe. Como aqui o caso é contrário, eu tenho só uma torre, mas eu tenho duas características, baixa e alta, eu posso dizer a baixa e a alta torre. Ou simplesmente a baixa e alta torre. Ou as torres alta e baixa. E aí eu passo substantivo pro plural para ele se adequar a esses dois adjetivozinhos que eu tenho aí, que são dois determinantes. Deu para entender? Então, em geral, a regra básica é você, quando você tem dois ou mais, é você concordar com o próximo ou concordar com o todo. Combinado? Bom, essas são as regras básicas. Mas a gente tem outros casos que geram muita dúvida e não à toa são os que aparecem em concursos. Então, exemplo, quando a gente tem as palavras mesmo, próprio e só. Então, eu digo assim, ele próprio fez seu dever de casa. Observe, quando você passa essa palavra para o feminino, não continua próprio. O próprio mesmo só, eles vão concordar em gênero e em número com o substantivo daquela frase. Então, se é ele mesmo, ou ele próprio, ou ele só. Mas se eu passo para ela, vai virar o quê? Ela mesma, ela própria. E aí, no caso, só não muda, ela só. Ok? Então, mas o só não mudou no feminino e no masculino, mas ele muda quando é plural. Se fosse eles, seria eles mesmos, eles próprios, eles sós. Observe que o só tem plural. Então, essas palavras vão se adequar ao gênero e o número, ok? Então, ok. Palavra menos. Cuidado com a palavra menos. Muita gente por aí falando menos. Gente, menos não existe, porque menos, ele é invariável. Então, eu digo assim, mais amigos, menos solidão. Não digo mais amigos, menos solidão. Mais amigos, menos solidão. Então, que isso fique claro para vocês, porque o uso dele é invariável. Agora, a palavra anexo também cai muito em concurso. Anexo, apenso ou, por exemplo, incluso. Essas palavras, anexo, apenso, incluso, elas vão concordar em gênero e número. Então, as fotografias vão anexas ao e-mail. As fotografias vão apensas ao e-mail. Ou as fotografias vão inclusas ao e-mail. Você flexiona todos eles com o gênero e o número. Mas se a expressão for em anexo, aí não, tá? As
Fotografias vão em anexo ao documento. Em anexo é uma expressão fixa, ela não vai flexionar. Combinado? Além desses, a gente tem, por exemplo, meio. O meio, gente, quando ele expressa metade, ele flexiona assim. Cuidado, porque o meio, ele tem a questão de poder ser confundido com um pouco. E aí ele é um advérbio que não vai flexionar, porque é um advérbio invariável. Então, quando eu digo assim, ó, meio-dia, aí eu digo meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Gente, eu digo meio-dia e meia, porque é meia hora, tá? Então, o meio, quando significa metade, ele vai flexionar em gênero e número. Ai, professora, confuso. Outro exemplo, quando eu digo assim, eu quero meia garrafa de água. Por que é meia? Porque é a garrafa. E aí eu concordo com a garrafa. E meia, nesse caso, é metade. Eu quero metade da garrafa. Eu quero meia garrafa. Eu quero meia dúzia de ovos, porque meia é metade. Agora, atenção, se eu dissesse eu estou meio cansada, eu vejo muita gente dizendo assim, eu estou meia cansada. Você não está meia cansada. Porque esse meia aí não é o meia de metade exatamente. Metade do seu corpo não está cansado e a outra metade não. Rigidamente. Você está um pouco cansado, mais ou menos. Nesse caso de um pouco e mais ou menos, o meio é invariável. Então, eu estou meio cansada, meio exausta, meio, tá? Agora, se é metade, meia garrafa, meio copo, aí você vai flexionar o meio. Combinado? Outro que dá muita dúvida, quando a gente usa dado e visto. Dado e visto, gente, quando eles estão lá na frente junto com os substantivos, eles vão flexionar em gênero e número. Então eu digo assim, dadas as circunstâncias, não poderei viajar. Dadas as circunstâncias. Ou, visto o ocorrido, ficarei em casa. Visto, porque é o ocorrido. Agora, se fossem as circunstâncias, seriam vistas as circunstâncias, ficarei em casa. Observe que eles vão flexionar em gênero e número. Tudo bem até aqui? Esses são aqueles casinhos complicadinhos que enchem o saco. Outro exemplo, quando a gente tem um ou outro, ou um e outro, nenhum nem outro. Gente, esses geram muita confusão. Mas basicamente, quando a gente tem a expressão um e outro e nenhum nem outro, o substantivo fica invariável, ele fica no singular. Então eu digo assim, um e outro menino veio à festa. Um e outro menino, o menino fica no singular. Eu poderia dizer, um e outro menino vieram à festa. O verbo, que é uma aula para concordância verbal, sobre a qual ainda iremos dizer, ele pode ir para o plural. Mas o substantivo ele fica no singular. Um e outro menino. Ou nenhum nem outro menino. Tá bom? Se você colocar o adjetivo, por sua vez, o adjetivo vai para o plural. Então eu digo assim, um e outro confusos estavam. Confusos, porque o adjetivo ele vai para o plural, ok? O substantivo não vai. Então é um e outro gênero, um e outro menino, nenhum nem outro. Mas se você botar um adjetivo, confusos, cansados, eles vão para o plural, ok? Bom, temos ainda mais alguns casos. Quando a gente tem expressões do tipo é necessário, é bom, é preciso. Essas expressões, gente, quando elas acontecem, o resto da frase não importa, elas são fixas. Então você vai dizer, é necessário paciência, por exemplo. É preciso humildade. Observe que a paciência e a humildade são palavras femininas, mas eu continuo dizendo é necessário, é bom, é preciso, ok? Mas cuidado, porque se essas palavras tiverem um determinante antes, elas tiverem, por exemplo, um a na frente ou um muita, aí muda de figura. Então eu digo, é necessário paciência, mas eu digo, é necessária muita paciência. Quando eu ponho muita na frente ou um a na frente, aí o é necessário tem que flexionar, tá? O é bom tem que virar é boa. O é necessário tem que virar é necessária. Porque eu coloquei um determinante na frente desse substantivo. Caso contrário, não. Se você não botar nada na frente, é necessário, é preciso e é bom, e as outras expressões que são parecidas com essas vão continuar no masculino, ainda que a palavra seja feminino. Eu poderia dizer, é necessário férias.
Férias está no feminino e essa palavra geralmente não, ela é no plural. A gente usa férias no plural. Mas eu não falei são necessárias férias. Eu disse é necessário férias. Observe. Agora, se eu falasse as férias, aí teria que ser são necessárias as férias. Ok? Esse azinho, esse artiguinho na frente, ou um outro pronome na frente, tudo isso vai alterar a expressão e ela vai ter que concordar. Uma das últimas agora que a gente precisa falar, adjetivos compostos ligados à nacionalidade. Quando a gente tem, por exemplo, franco-japonês, luso-brasileiro, eles vão ter que flexionar em gênero e número apenas um último. Então, por exemplo, eu digo reuniões luso-brasileiras. Só o último flexiona. Comidas franco-japonesas. Observe, comidas está no feminino e no plural. Então, o franco, que é de francês, continua paradinho ali, franco. Mas o japonês vai virar japonesas. Porque o último concorda. Só o último, ok? Se o adjetivo é composto, só o último flexiona quando o assunto é nacionalidade. Isso também serve para cores compostas. Exemplo, eu tenho olhos castanho claros. Castanho claros. Ele tinha uma piscina, ele tinha piscinas verde claras ou verde escuras. Só o último flexiona. Há uma exceção para isso. Quando esse adjetivo composto, a segunda palavra é um substantivo. Se ela for um substantivo, tudo fica no singular. Eles não flexionam em nada. Por exemplo, ele tinha olhos verde água, porque a água é um substantivo. Então, olhos verde água. Ou comprei calças, observe, verde limão. Nada vai para o plural. Combinado? Bom, por último, eu queria falar com vocês sobre um fenômeno chamado silepse, que é uma figura de linguagem. Muitas vezes a gente, em vez de concordar com a palavra que está ali, a gente concorda com a ideia. Cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente tem uma palavra que ela é um coletivo, um substantivo coletivo. Ela expressa um grupo de coisas. Porém, a palavra está no singular. E você deve concordar especialmente com a palavra e não com a ideia. Ok? Então, por exemplo, eu podia dizer a gente feliz, entusiasmados com aquela notícia. Porque a gente é um grupo. E aí você usa o adjetivo entusiasmados. Só que, na verdade, a gente estava feliz, entusiasmada com aquela notícia. Observe, porque a palavra gente, embora tenha ideia de muitos, ela é uma palavra que está no singular. Portanto, as que vão orbitar em torno dela tem que estar no singular. Seja essas palavras adjetivos, seja verbos, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Todas elas vão concordar com a palavra, não com a ideia. Hoje é aceito em textos poéticos, em textos que não estão sendo avaliados, mas é bom que a gente evite em concurso. Combinado? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha ajudado você. Se você gostou, curte aqui o vídeo, ativa o sininho para mais notificações e manda para amigos, namorados que queiram fazer essa prova ou que tenham dúvida também sobre esse assunto. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima.